Iniciamos com aquele que é o nosso paradigma, que é a nossa referência moral, o Cristo Jesus, que foi muito mais do que um líder religioso, foi um terapeuta por excelência, que soube cativar as almas para o autoencontro e o processo profundo da descoberta do divino em si. Então, em Jesus, nós vemos a postura ideal para o profissional de saúde espírita. É aquele que olha o paciente com a dignidade de um filho de Deus, que não olha para a personalidade passageira, nem para aquilo que o limita na sua expressão sintomatológica, mas que olha por detrás daquela expressão física, as linguagens da alma, vendo aquilo que demonstra ou aquilo que vem do espírito e da mente e do sentimento mais profundo. Nesta bela passagem, nós vemos Jesus em Jericó com o cego Bartimeu. E esta passagem, ela é arquetípica, porque ela nos mostra o despertar da consciência do indivíduo para o autocuidado. Bartimeu, que era cego, clama pelo socorro e pelo amparo de Jesus, consegue a atenção do mestre, é chamado por ele para vir até a multidão. Então Jesus o faz enfrentar os seus próprios medos, as suas limitações, as suas angústias, o seu sentimento de menos-valia, sempre falso na criatura, para que ele pudesse então descobrir a própria potência ou a própria luminosidade interior. Quando Bartimeu está diante do Cristo, nós temos uma cena pedagógica singular. Jesus se dirige a Bartimeu e pergunta-lhe: "Que queres que te faça?" Essa pergunta, muito assertiva, leva Bartimeu a um mergulho profundo para dentro de si mesmo. Ora, o Cristo bem sabia o que Bartimeu necessitava e sabia aquilo que tem para dar. Mas quando ele lhe pergunta: "Que queres que te faça?", é como se lhe dissesse: "Eu sei o que tenho a oferecer e sei aquilo de que você necessita. No entanto, dentre o manancial de recursos que a vida tem a te oferecer, qual você está pronto para receber?" Porque as possibilidades de cura no terreno das emoções, do afeto, do espírito, elas são imensas, mas o espírito só alcança aquilo para o qual já está pronto, dentro da sua trajetória particular e individual de autoconsciência. Então, naquele momento, Bartimeu mergulha para dentro de si e diz a resposta magna: "Senhor, que eu veja, que eu tenha olhos de ver." Porque enxergam aqueles que têm a retina íntegra, o nervo óptico levando a sua sensibilidade até o córtex occipital, e este ato fisiológico leva-nos a enxergar, mas vê aquele que codifica aquilo que é enxergado e dá um sentido particular na sua história, na sua vida e na sua trajetória, conferindo um destino próprio. Então, naquele momento, Bartimeu pede a Jesus não simplesmente que os olhos sejam restabelecidos na dinâmica do corpo, mas sobretudo que a retina espiritual se abra para que ele pudesse verdadeiramente enxergar. E esse pedagogo, o médico espiritual que é o Cristo, prossegue na sua trajetória e nós o vemos, por exemplo, junto da piscina de Betsaída, quando ele procura um enfermo, numa atitude pedagógica completamente distinta, porque ele não espera que lhe peçam, ele se adianta e vai até o enfermo, chamado pelas suas vibrações e pelo seu preparo para a cura, e lhe pergunta aquilo que também é uma pergunta pedagógica extremamente importante: "Queres ficar são?" E então, aquele homem que ali estava no alpendre, porque esperava que um anjo balançasse as águas, porque diziam que o primeiro que se atirasse seria curado, ele lamenta a situação e diz: "Mas Senhor, então logo as águas são balançadas, outro se lança à minha frente e então eu não sou curado?" Ele estava no vitimismo, que é aquele sentimento que leva o ser humano a negar a sua potencialidade. Em essência, o vitimismo é uma acusação à divindade. Porque aquele que nega o seu valor pessoal está, em verdade, acusando a fonte daquilo que lhe foi feito. Está em um movimento interno, muitas vezes, de exigência daquilo que gostaria que lhe fosse ofertado. E então, na negação das suas potencialidades, se isenta também das responsabilidades daquilo que deve ser feito. Mas Jesus ignora aquela lamentação,
porque isso não fazia parte do movimento do Cristo, e lhe diz novamente: queres ficar são? Levanta, toma tua cama e anda. Jesus manda-lhe que tomar a cama, porque a cama era o espaço onde ele havia amadurecido nos 38 anos de experiência de sua vida. E ali havia sido toda a sua trajetória de despertar diante daquela experiência pedagógica que era o sofrimento. E então, mais tarde, Jesus encontra com este homem no templo e lhe diz: eis que já está são, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Veja que interessante a fala do Cristo. Pecar, no sentido daquilo que Jesus dizia, significa errar o alvo. Dentro da palavra grega, amartia, está esta significação. E é a tradução do pecado, conforme Jesus dizia. Então Jesus está dizendo para ele: não torne a errar o alvo, para que não te suceda algo pior. Ora, qual é o alvo da vida? O alvo da vida é a essência do amor, em qualquer uma das suas amplas manifestações. Mas como aquele homem estava na negação do alto amor e do holo amor, então Jesus lhe diz: eis que já está são, porque momentaneamente saudável, reconectado à fonte, adorando a Deus dentro do templo. No entanto, como a saúde é um estado transitório para aqueles que estamos em evolução, atente para a sua necessidade de sintonizar-se agora com os caminhos do amor, para que eles te levem à valorização da sua essência real e esta te promova a um encontro com aquilo que é a verdade da vida, que resulta no equilíbrio biopsicossócio-espiritual. Então, a cura para Jesus é um processo profundo de encontro da criatura com a sua divindade. Ele consolava a personalidade para falar ao Filho de Deus que estava por detrás daquela personalidade. Então, ele dava um curativo leve para as feridas da alma e falava as potencialidades, porque o despertar das potencialidades é que representa cura para o Cristo. Atentemos que Jesus não curou aqueles que não estavam prontos para curar, e aqueles que não estavam aptos a um processo de autoconsciência. Ele aguardava o tempo certo de cada criatura, porque sabia que não é por você violentar a essência do indivíduo, ou por muito dar-lhe alimento, que ele cresce mais rápido. Cada um metaboliza a sua experiência individual no seu tempo, no seu ritmo, na sua própria necessidade. E Jesus sabe que o tempo é um concurso valioso na esteira dos séculos, porque o tempo é relativo, é um conceito que muda de acordo com o observador. E, portanto, de acordo com a imortalidade da alma, uma encarnação nada mais é do que um segundo no tempo do espírito. Nada mais é do que um espaço passageiro, muito possível de trazer ao espírito o crescimento, o aprendizado e o amadurecimento. Então Jesus não se angustiava diante dos enfermos. Ele olhava para o Filho de Deus que amadurecia por detrás daquela experiência. Ainda que fossem as experiências autolimitantes da autopunição ou da autodestruição, que tantas vezes nós nos entregamos, mas ele olhava profundamente para a essência divina que dormia dentro de cada criatura, e ele acreditava nela. E era exatamente por tratar a criatura de uma maneira digna, que cada um se sentia tão cheio daquele amor que lhe trazia uma plena dignidade, que não podia voltar para os mesmos caminhos. Se tocava de um amor de excelência que levava-o naturalmente ao autocuidado, e portanto levava-o aos caminhos da saúde integral.